Adicionar um comentário aqui. Emagrecer. Aqui. Boa noite, pessoal. Emagrecer. Comendo o que gosta. Tô colocando o título aqui do nosso vídeo. Como emagrecer comendo o que gosta. Fala, pessoal, tudo certo? Boa noite, Rubio. Boa noite, Ícaro. Beleza com vocês? Deixa eu ver se dá certo aqui. Como emagrecer comendo o que gosta. Publicar. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Aqui, ó. Pronto. Aprendi. Fixado. Como emagrecer comendo o que gosta. Esse é o título do nosso vídeo de hoje, da nossa live. Então, já manda para aquele amigo, para aquela amiga que está querendo emagrecer, que espero que a informação que eu passe para vocês possa estar ajudando no objetivo, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre alguns temas. Eu quero começar falando por que a gente ganha peso, depois eu vou falar como que a gente vai fazer para emagrecer, e no final eu vou estar conversando sobre como a gente vai emagrecer comendo o que gosta. Esse é o intuito da nossa live. Então, galera, primeiro momento. Por que a gente ganha peso? E a primeira coisa que vem na nossa cabeça, e todo paciente fala pra mim, é: a gente ganha peso porque a gente come muito. E de fato é verdade. Porque a nutrição, ela não passa de uma conta matemática. É uma matemática, só que não é exata. Porque a gente ganha, por exemplo, né? A gente ganha em torno de... Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você gasta em torno de 2.000 calorias por dia. Então, se você ingerir por meio dos alimentos mais que 2.000 calorias por dia, você vai estar ganhando peso. Então, para você estar emagrecendo, para você estar perdendo peso, você vai ter que consumir menos do que você está gastando diariamente, tá? E essa relação com o ganho de peso tem outras variáveis também. Outra variável, exercício. Uma pessoa que não faz exercício, ela gasta menos calorias, logo, um pouco a mais que ela ingere, ela vai estar ganhando peso. Por isso que eu sempre recomendo para meus pacientes: faça exercício. Caso o paciente não tenha essa prática, faça um exercício. Qual exercício? O exercício que a pessoa quiser. Pode ser caminhada, pode ser luta, pode ser academia. Porque esse exercício, além de trazer vários benefícios, como motivação, como vai melhorar também a função hormonal, vai melhorar condicionamento, você vai estar trabalhando a longo prazo para evitar a sarcopenia, que é a perda de massa magra na velhice. Então, o exercício físico, além desses benefícios, você vai estar conseguindo também vai estar conseguindo gastar mais calorias. Então, vamos supor que você é aquela pessoa que gasta em torno de 2.000 calorias por dia. Começou a fazer uma musculação diariamente. Vamos dar um exemplo que vai inserir em torno de 150 por dia. Então, de 2.000, você vai para 2.150. Então, nisso, você pode até poder ingerir mais calorias, tá? Então, o exercício também, a falta de exercício, né? A falta de exercício dificulta a sua perda de peso. Outra situação, idade também. Conforme a gente vai ficando mais velho, nosso metabolismo vai mudando, é natural que isso aconteça, mas nada muda em relação ao nosso primeiro princípio, que é a matemática da nutrição. Mesmo o metabolismo estando mais devagar, se você comer mais do que você gasta, você vai ganhar peso. Se você comer menos do que você gasta, você vai perder peso. E outra situação são doenças também, né? Algo muito recorrente, né, nas minhas consultas é aquela paciente que chega lá e fala que não emagrece por causa da tireoide. E eu acredito que todo mundo aqui já ouviu alguém falar sobre isso, alguém fazer essa observação. E realmente tem algumas situações que a tireoide acaba atrapalhando a questão metabólica, acaba diminuindo um pouco mesmo o metabolismo, mas no final das contas é o primeiro princípio.
você só vai perder peso se você comer menos do que você gasta, com o metabolismo mais devagar ou não. Tá? Então, o primeiro princípio é esse, quantidade. E a gente tem outro princípio também, que é a qualidade. E esse princípio ele vai entrar em como emagrecer. Tá? Vocês entenderam como que acontece o nosso ganho de peso? É esse primeiro princípio, comer mais do que você está gastando. Pessoal, vai mandando para quem vocês conhecem, para os seus amigos, familiares. Quanto mais pessoas chegar a informação, isso acaba sendo mais benéfico para eles. Então, pessoal, ajuda a divulgar para aquela pessoa que você sabe que está precisando emagrecer. Não tem, às vezes, não consegue encontrar alguém que possa ajudar ela a emagrecer. Então, esse compartilhamento vai ajudar. E agora vamos lá, como que a gente faz para emagrecer, para perder peso? E quando eu falo emagrecimento é diferente de perda de peso. Porque a perda de peso é, por exemplo, você está pesando 80 quilos. Em um mês você vai para 77 quilos. Então você perdeu peso. Só que não necessariamente você emagreceu. Porque se você pesa 80 quilos, você vai para 77 quilos, você perdeu 3 quilos. Só que a gente tem que avaliar outra coisa. Composição corporal. Desses 3 quilos de peso que você perdeu, quanto você perdeu de gordura e quanto você perdeu de músculo? Então, se desses 3 quilos você perdeu 3 quilos de músculo, você não emagreceu, porque o emagrecimento está na perda de gordura. Mas, se nesses 3 quilos você perdeu 3 quilos de gordura, aí sim você emagreceu. E até nisso a atividade física vai estar ajudando. Vai ajudar você a perder gordura e a manter massa magra. Ou, na melhor das hipóteses, perder gordura e ganhar massa magra. Que é a melhor hipótese que a gente tem na nutrição. Então, a quantidade é importantíssimo. Comer menos do que gasta. Outro fator, para mim, são 2 fatores principais. A quantidade e a qualidade também da sua alimentação. Porque não adianta nada você perder peso, só que perder peso sem qualidade nutricional. Porque a gente vê muito isso nessas dietas que a gente encontra no Google, encontra na internet, encontra no YouTube. Então as pessoas procuram alguns cardápios, como esses cardápios eles não são personalizados, não são individualizados de acordo com a sua necessidade, você vai estar deixando de lado a qualidade do seu emagrecimento. Então, vou dar um exemplo de alguns tipos de dietas que às vezes o paciente traz, que às vezes eu encontro na internet. Uma dieta que a maioria das pessoas faz é aquela dieta que tem uma alta restrição calórica. Vamos seguir no exemplo das 2.000 calorias. Então, a pessoa ela gasta mais ou menos 2.000 calorias por dia e pega um cardápio na internet de 500 calorias. Ou seja, é um déficit calórico muito grande. De 2.000 para 500 calorias, a pessoa está ingerindo menos, está ingerindo 1.500 calorias a menos. Ou seja, um fato é, a pessoa vai emagrecer, mas sem qualidade. Ela está colocando muito em jogo o quê? Músculo. Vai perder peso? Vai, mas vai perder muita massa magra. Existe uma dificuldade muito grande também, você está mantendo uma dieta extremamente restrita. O peso você vai abaixar. Mas como que você vai manter esse cardápio por 1, 2, 3, 4 meses? Você não consegue. É um estresse muito grande para você, é um estresse muito grande para o seu corpo. Então, a longo prazo, ela acaba não sendo viável. Uma dieta que hoje é muito comum, antes teve aquele hype dessa dieta, só que hoje ainda é comum, é a low carb. A low carb, você reduz o carboidrato abaixo da nossa recomendação. Então, a nossa recomendação hoje é que em um dia você deve consumir de 45% a 65% de carboidrato do seu cardápio. E a low carb você vai estar consumindo 45%, menos que 45%. Então, se você está lá com 40%, você está com 35% de carboidrato das suas calorias diárias,
você já está em uma low carb. Então, low carb é isso, você reduz um pouco o carboidrato, aumenta um pouco a proteína e a gordura também a gente mantém um pouco ela baixa, né? Não pode ser muito alta. Então, esse cardápio, se tiver de acordo com o nosso primeiro princípio, que é o quantitativo, você vai estar perdendo peso. Só que a dificuldade também é você manter a longo prazo, porque a gente tem uma cultura, o Brasil tem uma cultura de que a gente gosta daquele PF, a gente gosta de arroz, gosta de batata, gosta de mandioca, daí coloca aquela carne, coloca feijão, coloca ovo. Então a gente tem uma dificuldade culturalmente em diminuir o carboidrato. Por isso que a maioria das pessoas tem uma difícil adesão nesse cardápio. E uma low carb com 1.500 calorias e uma dieta normal com 1.500 calorias também vão surtir o mesmo resultado. Por isso que a gente não pode ficar preso somente a uma estratégia. Eu tenho que escolher a estratégia que se encaixa melhor à rotina de cada cliente, de cada paciente. Vamos falar sobre outra dieta agora. Dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta onde você vai consumir mais gordura, depois proteína e depois carboidrato. E uns tempos atrás as pessoas achavam que essa dieta cetogênica, como tem mais gordura, é você comer bacon e ovo no café da manhã, e daí no almoço você faz um churrasco, você faz picanha, e daí depois você come mais carne. Só que não é assim, gente. A dieta cetogênica, a gente não pensa só na gordura, a gente precisa de gordura, só que de bom valor biológico. Não é só pensar em comer bacon, comer ovo, comer carne, não. A dieta cetogênica você tem que comer, tem que usar azeite extra virgem, tem que comer abacate, aí entra o ovo, entra a carne também, só que a carne magra, entra o frango, então são um conjunto de fatores. E o que é muito comum acontecer nessa dieta? A pessoa perde o peso, só que em contrapartida acaba aumentando marcadores de gordura no sangue. Como você tem um consumo muito alto de gordura, a pessoa perdeu o peso na balança, mas daí aumentou o colesterol, aumentou o LDL, aumentou o triglicerídeos, o que também não é interessante, entendeu? Então a gente tem que avaliar tudo, quantidade e qualidade. Tanto que essa dieta cetogênica não é muito comum de eu passar para os meus pacientes por causa disso, tá? E outras pessoas, né, vão também acabam indo, sei lá, vai no médico, vai no endócrino e acabam tomando remédios, ou até por conta, o que eu sou extremamente contra, né? É você tomar um remédio, arranjar uma receita, compra um remédio, começa a tomar e daí inibe o seu apetite, né? As pessoas fazem bastante isso, infelizmente, né? Remédios inibidores do apetite. Toma um remedinho, daí não sente fome durante o dia inteiro, fica sem comer, e o que vai acontecer? Você não está ingerindo caloria, você vai emagrecer. É isso que acontece. E o seu corpo não está pedindo comida, ele não está sinalizando que você está sentindo fome. Então você continua perdendo peso. Só que o remédio é um atalho. Ele não está tratando a causa da sua fome, a causa que te traz compulsão, a causa que te traz ansiedade. Então o remédio ele só está enganando. E vai chegar um momento onde você não vai precisar tomar mais o remédio, ou o médico vai cortar o remédio também do seu dia a dia. E tem algo que quanto menos você come, mais fome você sente. Fica um dia inteiro sem comer, como que você vai estar à noite? Você vai estar morrendo de fome, gente. E o remédio vai fazer isso, você vai ficar sem comer, sem comer, sem comer, sem comer. Tá tomando o remédio, não tá sentindo fome. Cortou o remédio, não é na lata. Você vai sentir mais muita fome. E o que você vai voltar a fazer? Comer. E o que vai acontecer? Vai ganhar peso. E vai ganhar, e vai ganhar, e vai ganhar. E vai ganhar mais do que antes, porque vai vir, além do ganho de peso, aquele sentimento de frustração, sabe? Aquele sentimento de, poxa, perdi peso, ganhei de novo e não consigo me controlar. Então, você, além de você ter ganhado peso, você vai se frustrar e vai ser mais difícil aderir novamente ao cardápio. Então, não sou contra remédios, mas eu acredito que eles têm que serem usados da maneira correta e na hora certa também, porque não é a todo momento e não é qualquer pessoa. Em primeiro lugar, você vai no médico, você vai no endócrino,
Você não pode chegar lá já tomando remédio, você tem que primeiro tentar tratar a causa. Às vezes compensa mais você fazer uma terapia, você vai no nutricionista, e daí você vai no médico também. É um trabalho multidisciplinar, todo mundo tem que estar junto, tem que estar alinhado para caminhar para o mesmo objetivo. Então o remédio também tem essas situações. Pessoal, tá compreensível? Vocês estão entendendo o que eu tô passando? Falei porque a gente ganha peso, falei por que a gente perde peso, falei das dietas, né? Falamos de low carb, falamos de cetogênica, falamos de restrição alimentar também, falamos de remédios também. Então, ó, low carb, cetogênica, às vezes acontece também de ter perda de massa magra, porque não tem um carboidrato, né? As pessoas imaginam que quanto mais carboidrato, mais músculo eu vou estar ganhando, né? Só que a gente tem um limiar, né? A gente tem um máximo. Atingiu esse tanto de proteína diária, mesmo você consumindo mais, você não vai ganhar mais proteína. Esse a mais que você está consumindo vai virar toxina, você vai eliminar pela urina e vai virar gordura também, tá? Então, tem que equilibrar tudo. Nutrientes, calorias, exercício, tudo é um conjunto de fatores. E agora, vamos lá no assunto que vocês mais estão esperando, como emagrecer comendo o que gosta. Então a gente partiu de 2 princípios. Quantidade, comer menos do que gasta. Segundo princípio, qualidade. É importantíssimo você ter uma variedade grande na sua alimentação, né? Vários alimentos diferentes, com qualidade, para você emagrecer de fato, né? Você perder peso, perdendo gordura e mantendo a massa magra, e na melhor das hipóteses, ganhando massa magra. E para você emagrecer comendo o que gosta, a gente tem que entender outro princípio, que é a densidade calórica. Eu não sei se vocês já fizeram aquela brincadeira do algodão e do chumbo. Eu lembro quando eu era criança, as pessoas, os meus amigos, né, a gente fazia essa brincadeira. O que é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? E a gente tem aquela impressão de chumbo pesado. Então 1 quilo de chumbo é mais pesado do que 1 quilo de algodão. Quando os dois têm o mesmo peso. Então tem um peso igual, não tem um mais pesado que o outro. Só que o que muda é a densidade. Enquanto para a gente ter 1 quilo de chumbo a gente precisa disso daqui, para ter 1 quilo de algodão a gente precisa de uma quantidade, um volume enorme. E os alimentos também funcionam dessa maneira. Eu vou dar exemplos de alimentos para vocês terem uma noção. Vamos pegar um ouro branco. Um ouro branco porque todo mundo gosta de ouro branco. Um ouro branco, um bombonzinho de ouro branco, tem 22 gramas. 22 gramas de ouro branco tem mais ou menos 125, 130 calorias. Essa é a quantidade que tem 22 gramas de ouro branco. E agora vamos pensar no almoço. Quanto de caloria tem cada alimento? Arroz branco. Para dar 120 calorias de arroz branco, você precisa comer 120 gramas? Não, desculpa. Para você comer 120 calorias de arroz, você tem que comer 100 gramas de arroz. Isso. Então, 22 gramas de ouro branco equivale a 100 gramas de arroz. Feijão. Um ouro branco equivale a 150 gramas de feijão, então aumenta mais do que arroz. Um boi grelhado, né? Um patinho grelhado. 22 gramas de ouro branco equivale a 150 gramas de carne. E que mais? Alface, salada. 22 gramas de ouro branco equivale a mais ou menos 800 a 900 gramas de alface. Então imagina quantas folhas de alface vai dar para você comer a mesma quantidade de calorias que tem um ouro branco. Então, partindo desse princípio, a gente consegue montar um cardápio com uma diversidade enorme de alimentos e trabalhar bem essa densidade calórica. Hoje pela manhã um paciente mandou para mim assim: Gustavo, eu vou emagrecer com isso, eu tô comendo muito. Por quê? Densidade calórica. A gente aumenta legume, aumenta a salada, coloca uma quantidade legal de arroz, coloca feijão também numa quantidade legal, carne também, e depois do almoço, coloca um docinho para ele comer. Em cima disso a gente consegue trabalhar a densidade calórica, a pessoa consegue comer vários alimentos diferentes no dia a dia, não vai ficar sem o doce, não vai ficar sem o carboidrato, não vai ficar só o pão, mas é lógico, tem que ter o equilíbrio no dia a dia, tá? Porque às vezes a pessoa ela é doceira,
Ela come o doce depois do almoço, mas tá à tarde tá comendo doce, no jantar tá comendo doce, de manhã tá comendo doce. Daí vocês têm que lembrar da densidade calórica. Tá? Para você, às vezes eu passo assim no cardápio, ó, escolhe uma das refeições, almoço ou janta, depois você vai comer um bombonzinho. Daí a pessoa fala assim, mas eu não posso comer as duas? Eu falo, pode. Mas a gente pode diminuir 100 gramas de arroz? Daí ela fala, não, porque eu não vou ficar sem arroz, porque eu vou ficar com mais fome. Então a gente utiliza isso como uma estratégia também. A pessoa vai comer mais e vai comer melhor. Porque eu não quero que meu paciente, o meu cliente, sinta fome durante o dia. E a densidade calórica ajuda a gente nisso. Então deu às 3 horas da tarde, come 2 frutas, 2 bananas nanicas. Vai dar um volume muito grande em relação a um chocolate. A pessoa não vai ficar com fome, vai ficar até a próxima refeição, vai comer mais, então ela passa o dia comendo, come durante o dia inteiro e não sente fome. Vai aumentar o volume em relação a quando ela ganhava peso e não vai sentir fome. Então é dessa maneira que a gente emagrece comendo o que gosta. E também a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque não tem como continuar tudo igual do jeito que estava, né? Então uma pessoa que tem um hábito de fazer fritura 3, 4 vezes por semana, vai ter que mudar isso daí, né? Você imagina. A quantidade de óleo que vai na fritura, a quantidade de óleo que o seu corpo está absorvendo, a quantidade de calorias ingeridas pelo óleo que você está absorvendo. Isso daí a gente vai ter que mudar. Então, a perda de peso, mesmo eu fazendo algo que seja de acordo com o que o cliente gosta, com a rotina dele, com os horários dele, alguma mudança vai ter que ser feita. Vai ter um desconforto, tá? Eu tenho que ser sincero com vocês, não adianta, tá? Então é assim que a gente emagrece comendo o que gosta. E também a mudança que vocês têm que fazer, não adianta vocês quererem mudar tudo de uma vez, não adianta você fazer uma mudança radical, não adianta você ser 880. Em raras exceções, dá certo, a pessoa acaba fazendo uma mudança radical, tem uma boa adesão e continua. Só que a maioria das pessoas não tem facilidade nesse 880, não tem facilidade nessa mudança radical. Por quê? Você fica numa linha tênue entre a frustração e a expectativa. Então a pessoa acaba fazendo uma mudança radical. Ela começa a fazer atividade física, ela quer ir 5 vezes por semana na academia, ela muda toda a alimentação e ela começa. No início vai dar certo, porque ela está muito motivada. Primeira semana dá certo, segunda semana dá certo. Só que na terceira semana ela já não está tão motivada, daí começa a avacalhar. A alimentação no final de semana já não foi muito boa, então ela emenda com a segunda. Atividade física de 5 vezes, ela está indo 2 vezes, então ela já começa a desanimar. Então aquele sentimento, aquela expectativa da mudança que ela tinha, que ia mudar tudo de uma vez, já vira uma frustração e ela perde toda a adesão que ela tinha na dieta e nos treinos. Por isso que eu falo inclusive para minha filha, né? Que às vezes minha filha ela dá uns estresses, ela fica meio brava, eu falo, filha, ela até decorou essa frase. É uma coisa de cada vez. Então quem está tendo muita dificuldade na mudança, eu não sei se você, alguém que você conhece, está tendo muita dificuldade na mudança, tenta mudar de pouquinho em pouquinho, uma coisa de cada vez. Então se você tem um hábito de fazer frituras várias vezes durante a semana, faz só uma vez durante a semana. Se você come doce depois do almoço, depois da janta, tenta comer o doce só depois de uma refeição. Escolhe o almoço ou a janta para você estar comendo refeição. Se você quer começar a fazer uma atividade física, não faz 5 vezes na semana, começa fazendo 3 vezes. Até você ter uma boa adesão a esse hábito, você amplia para 4 ou 5 vezes. Então você vai fazendo mudanças aos poucos e você vai tendo essas pequenas conquistas. E para você conquistar algo grande, você começa pelo pequeno. Pequena conquista vai gerando pequena conquista até você ter algo grande, até você conquistar algo grande, até você ter uma grande recompensa. Então é assim que funciona essa mudança. Por isso que eu prefiro que você comece aos poucos e aos pouquinhos você vai ampliando até que você consegue efetivar uma grande mudança. E ela vai acontecer. E eu sei que vocês conseguem, eu tenho certeza. Tá? Em primeiro lugar, basta você querer. Só que querer não é poder. Basta você querer para você começar.
Porque você precisa do start, você precisa dar o play, tá? Dado o play, é você dar continuidade, é você ter constância. E constância é dia após dia. É fazer querendo e é fazer sem querer. E esse é o desafio nosso do dia a dia. Tá? Às vezes a gente coloca muitas opções na nossa vida, né? E se você for cheio de opções, a chance de você não fazer é muito grande. É igual você ir naquele restaurante e ter 60 opções diferentes de lanche. Você vai demorar meia hora para escolher. Então, se você coloca muita opção, geralmente você vai escolher a mais fácil. Por quê? Porque ela é mais fácil. O difícil é um desafio. Então começa, pessoal, pelo mais fácil. A mudança é aos poucos. É tijolinho por tijolinho até você construir uma casa. Só que ela acontece e precisa começar. E não é fácil. Não é fácil, tá? Então, galera, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu responder as perguntas, né? Tem a pergunta do Rúbio. Suco de beterraba com pêssegos, pode? Pode, Rúbio. A beterraba e o pêssego não tem tanta caloria, só que o segredo não está nesses ingredientes. O segredo está em não colocar açúcar, porque o que deixa a maioria das bebidas calóricas é a quantidade de açúcar que você coloca. Então, vou dar um exemplo. Deixa eu explicar mais ou menos como que funcionam as calorias do carboidrato, do açúcar. 10 gramas de açúcar tem 10 gramas de carboidrato. Cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, eu vou dar um exemplo de um café. Você vai fazer 1 litro de café e você coloca 4 colheres de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de açúcar vai dar mais ou menos 20 gramas. Uma colher de sopa de açúcar dá mais ou menos 20 gramas. 20 gramas de açúcar vezes 4 calorias, uma colher de sopa de açúcar tem mais ou menos 80 calorias. 4 colheres de sopa de açúcar vão ter 320 calorias. Então você pega 1 litro de café, coloca 320 calorias, né? Um litro de café, eu não sei quantas calorias vão ter mais ou menos, o café acho que vai dar umas 40 calorias. 40 calorias mais 320 calorias do açúcar dá 360 calorias. Então vamos supor que desse 1 litro você toma meio litro de café. Então você vai estar ingerindo em torno de 180 calorias só de café. Se você coloca mais açúcar, você vai estar tomando mais calorias ainda. E se você toma só o café com adoçante, a gente pega só essas 40, 50 calorias que tem no café. Então meio litro de café sem açúcar vai dar mais ou menos 25, 30 calorias. E é uma mudança considerável. Então, se você puder reduzir o açúcar, não é tirar de uma vez. Se você gosta muito de doce, puder tirar o açúcar, diminuir, começa assim, começa diminuindo o açúcar até você ficar sem, ou você coloca o adoçante. Eu, café, tomo sem açúcar. Suco, coloco adoçante. Coloca umas 3, 4 gotas de adoçante, tá ótimo, tá? Então, o suco de beterraba com pêssego é legal, é gostoso. Só que o que não é interessante é você colocar açúcar. Ó, a Adria falou que na casa dela eliminou praticamente toda a fritura, isso é ótimo também. Carnes, de preferência, fazer grelhado, né? Não imerso no óleo, porque daí vira uma fritura, mas você coloca um fio de óleo, coloca um fio de azeite e faz grelhado a carne. Assado também é interessante. Cozido também é muito bom. O frito vocês têm que evitar ao máximo. Air fryer também é interessante para quem gosta, né? Porque vai dar aquela secada na carne. E carne também, optar sempre por aquela carne mais magra. Pegar um patinho, alcatra, ou se você pega carne com gordura, tirar a gordura. Frango, o que é melhor? Filé de frango, sassami. A coxinha sobrecoxa, vem aquela capa de gordura, vem a pelinha, né? Então é interessante não estar comprando. Porque também se faz... É difícil tirar, eu particularmente não consigo tirar a pelinha do frango, por isso que eu não compro. Em casa eu só compro frango e sassami. Mas não quer dizer que de vez em quando eu faço uma linguiça e uma salsicha, tem também. Só que a gente tem que ter o equilíbrio. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa? Banho de porco no lugar do óleo. A banha de porco é uma gordura muito utilizada pelos nossos avós. Bisavós, eles consumiam muito, né? Porque era fácil, tinha sítio, tinha porco, daí já consumia banha de porco. Hoje, já não é tão interessante a gente consumir banha de porco.
Em primeiro lugar, hoje a gente é mais sedentário, então naquela época as pessoas consumiam banho de porco, mas elas precisavam andar para tudo, precisavam andar de bicicleta, elas trabalhavam em sítio, trabalhavam em fazenda, então era inchada, gastava energia o dia inteiro. E também não tinha um fast food, não tinha uma lanchonete em cada esquina. Então as pessoas comiam, mas gastavam. Hoje já não é mais assim. As pessoas comem, mas não estão gastando. E a banha de porco em relação ao óleo de soja, em relação ao azeite de oliva, em relação ao óleo de canola, ele é muito mais prejudicial, porque o banho de porco tem muito mais gordura saturada do que esses exemplos que eu dei. E a gordura saturada para o nosso corpo é extremamente prejudicial, está diretamente ligada ao risco de doença do coração, ao aumentar o risco de AVC, pressão alta, diabetes também. Então, entre banha de porco e o óleo, é bem melhor o óleo. Só que mesmo assim, o óleo a gente tem que usar com equilíbrio. Tá? Uma família de 3, 4 pessoas, uma garrafinha de óleo de 1 litro tem que durar mais ou menos uns 2 meses. Olha lá, o Rubio, no próximo vídeo você pode falar sobre o óleo de coco. Ô, Rubio, eu não vou nem fazer um vídeo sobre isso, eu vou falar agora. O óleo de coco, desculpa, o óleo de coco entra na mesma linha da banha, tem alguns componentes diferentes, né? Tem TCM, né? Triglicerídeos de cadeia média, só que tem muita gordura saturada, igual a banha. Então, entre o óleo de coco e o óleo de soja ou azeite, eu prefiro bem mais o óleo de soja, bem mais mesmo do que o óleo de soja e o azeite, né? O azeite, né, é assim a melhor opção disparado. E o óleo de coco, além de ser mais prejudicial, ele acaba sendo mais caro. Então, às vezes a gente vê na internet uma pessoa falando: ah, não, o óleo de coco, compra isso que ele é bom, que ele é saudável. Gente, isso aí é mentira das primeiras. A gente querendo like, a gente querendo visualização. E é assim que funciona qualquer dieta da moda, qualquer alimento milagroso. Começa com uma ideia muito doida assim, que vai funcionar, você vai perder peso muito fácil, muito rápido. Então as pessoas criam um marketing muito grande em cima disso, contratam uma blogueira, uma influencer digital, pagam não sei quantos mil, e a pessoa acaba divulgando e acaba viralizando no Brasil inteiro. Só que o que não muda é o que realmente funciona, que é o que eu passei para vocês, é o tradicional, é o feijão com arroz, salada, ovo, um chocolate depois do almoço, uma paçoca depois da janta, não sei. Cada pessoa tem a sua individualidade e vai ter o seu jeitinho da gente estar montando o cardápio. Mas não acreditem em qualquer coisa. Não é porque é doutor, não é porque tem PhD, que é tudo que fala tá certo, tá correto. Então tem que ter também essa análise crítica, tem que ter esse pensamento crítico e duvidar, desconfiar e perguntar para a pessoa esclarecer as dúvidas, porque se a gente for acreditar em tudo, a gente vai acabar se dando mal, tá? Galera, é isso. Gostaram? Tem mais alguma pergunta? Essa live eu consegui me organizar melhor, né? Colei 2 folhas aqui na parede, escrevi em tópicos o que eu tinha para falar, desliguei o notebook, porque semana passada ficou fazendo aquele notebook, eu não tinha percebido. E com o passar do tempo a gente vai melhorando, tá? Vou tentando passar de uma maneira fácil, descomplicada para vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês mandam mensagem para mim no direct, pode mandar o WhatsApp para mim. Eu também estou com o desafio 25 por 25, tá nos meus destaques. Se vocês quiserem participar, tá lá nos destaques. Ó, minha folha assim já começou a ser preenchida. Se vocês quiserem, eu mando o material para vocês no e-mail. É só mandar uma mensagem para mim. Qualquer dúvida, ó, a Aninha mandou mensagem. Antes de sair, deixa eu responder. O azeite. Estou usando somente azeite. Ana, azeite. Azeite é ótimo, principalmente em saladas, alimentos crus. O azeite é muito, muito, muito bom. Alimentos cozidos também é melhor. Só em fritura que não é tão interessante, porque depois de uma determinada temperatura, que dá aquele ponto de fumaça, quando começa a sair um monte de fumaça, ele perde propriedade. Mas para cozido, para salada, ele é extremamente importante. Você só tem que tomar cuidado com a quantidade que você usa, porque o azeite, embora seja saudável, é uma gordura. E gordura, qualquer gordura, será calórica. Então toma cuidado com a quantidade. Use, mas com moderação o azeite. Beleza, Ana? Pessoal,
Então é isso, qualquer dúvida manda mensagem, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Mandem também para seus amigos que querem emagrecer, que tem alguma dúvida em relação ao emagrecimento, manda direct. Tem um canal no YouTube também, eu vou estar postando a live no YouTube, vou estar postando também essa live no meu feed. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Um abraço. Vou deixar também uma caixinha de sugestão para a próxima live. Mandem também, participem, que é importantíssima a participação de vocês. Beleza? Obrigado. Bom final de quinta-feira, né? E bom final de semana para vocês. Valeu, gente!